A maioria das pessoas não falha por falta de esforço, falha por impaciência. Vivemos sob a expectativa de que toda ação relevante deva produzir um efeito perceptível em curto prazo. Se o retorno não aparece no ritmo imaginado, a mente começa a suspeitar do processo. Essa suspeita corrói a estabilidade interna e, pouco a pouco, transforma convicção em dúvida. A pressa não é apenas um estado emocional, é uma interpretação equivocada do tempo. Quando alguém define um propósito e inicia uma construção, existe uma expectativa implícita de progresso visível. Essa expectativa raramente é explicitada, mas ela está presente. Espera-se que sinais concretos validem o caminho escolhido. Quando esses sinais demoram, surge a sensação de atraso. E atraso é frequentemente confundido com erro, como se demora fosse evidência de que algo está fundamentalmente errado, quando muitas vezes é evidência de que algo está sendo construído com a devida profundidade. Hill defendia a persistência como princípio indispensável da realização. No entanto, persistência sem paciência estratégica torna-se esforço ansioso. A ação continua, mas a mente permanece inquieta, avaliando constantemente se o resultado já deveria ter surgido. Esse estado de vigilância permanente é exaustivo, e exaustão enfraquece a qualidade das decisões antes mesmo que o processo alcance seu ponto de maturação. A ansiedade diante do tempo altera comportamento de maneiras sutis e cumulativas. Ela encurta decisões, acelera mudanças de rota e reduz a profundidade do investimento. Em vez de permitir que o processo amadureça, a pessoa passa a intervir prematuramente, ajustando excessivamente estratégias ou abandonando iniciativas ainda em fase de consolidação. O resultado é um ciclo de recomeços que nunca chegam ao ponto em que o esforço acumulado começaria a produzir retorno real. A paciência estratégica não é inércia, não é resignação passiva, é compreensão estrutural. Compreensão de que processos complexos possuem fases invisíveis. Antes de qualquer resultado sólido, há um período de preparação silenciosa. Habilidades são refinadas, sistemas são organizados, pensamento é ajustado, relações são construídas. Esses elementos não produzem impacto imediato, mas criam base, e sem base, qualquer avanço rápido carece de sustentação. O que surge depressa demais tende a não permanecer, porque foi erguido antes que o alicerce estivesse consolidado. A pressa busca atalho. Ela tenta antecipar aquilo que exige maturação. Em muitos casos, até produz algum avanço visível. Mas o que é construído sem o tempo necessário revela suas fragilidades no momento em que mais precisaria de solidez. A velocidade, nesse contexto, não é virtude. É risco disfarçado de eficiência. A paciência estratégica opera com outra lógica. Ela reconhece que o tempo é parte integrante da construção. Não é obstáculo a ser eliminado, mas elemento a ser integrado. Quando você compreende isso, o intervalo entre ação e resultado deixa de ser ameaça. Ele passa a ser etapa necessária, tão constitutiva do processo quanto qualquer ação concreta. Há também uma dimensão emocional que precisa ser reconhecida. A ausência de retorno imediato pode gerar sensação de invisibilidade. O esforço não é reconhecido externamente, os resultados ainda não são evidentes, e a comparação com trajetórias alheias intensifica a inquietação. Nesse cenário, manter serenidade exige algo que vai além da determinação. Exige maturidade. Uma maturidade que não nega o desconforto, mas recusa deixar que ele dite decisões. Paciência estratégica é maturidade aplicada ao tempo. Ela não elimina a necessidade de avaliação. Avaliar continua sendo essencial. Ajustes continuam necessários. A diferença está na origem da decisão. Quando a decisão de mudar é guiada por análise lúcida, ela fortalece o processo. Quando é guiada pela ansiedade de não ver resultado, ela o interrompe.
Distinguir entre os dois é uma das habilidades mais determinantes de quem constrói com consistência, porque a questão não é quanto tempo você está disposto a esperar. É se você compreende por que o tempo que está sendo exigido é necessário. Essa compreensão muda tudo. Ela transforma a espera em etapa, o silêncio em formação e o intervalo em fundação. Quem aprende a habitar esse espaço sem ansiedade não apenas persiste por mais tempo, persiste com maior integridade, tomando decisões mais coerentes e preservando a energia que o processo ainda vai exigir. E é exatamente essa capacidade de sustentar a direção sem ser consumido pela pressa que separa quem chega do ponto de resultado de quem para exatamente antes dele. Quando a decisão de mudar nasce da ansiedade, ela enfraquece o processo. Quando nasce da lucidez, ela o fortalece. Essa distinção é o centro da paciência estratégica, e compreendê-la com precisão separa quem ajusta com inteligência de quem abandona com justificativa. Impaciência é uma reação emocional ao silêncio do resultado. Paciência estratégica é uma posição intelectual diante do tempo. A diferença entre as duas não está na quantidade de esforço investido, mas na estabilidade interna durante o percurso. Quem opera a partir da impaciência age movido pelo desconforto da espera. Quem opera a partir da paciência estratégica age movido pela compreensão do processo. O comportamento externo pode parecer semelhante, mas a origem é radicalmente diferente, e é a origem que determina a durabilidade. Muitas desistências não acontecem porque o objetivo perdeu valor. Acontecem porque o tempo começou a parecer excessivo. A mente calcula o investimento já realizado e compara com o retorno visível. Se o retorno não corresponde à expectativa criada, surge a sensação de desequilíbrio. Essa sensação é interpretada como sinal de que algo está errado. E essa interpretação, na maioria das vezes, é prematura. Expectativas raramente consideram a complexidade real da construção. Projetos profundos exigem alinhamento interno, desenvolvimento de competência, ajuste de identidade e consolidação de consistência. Esses elementos não seguem calendário emocional, eles seguem maturação estrutural. Não há como apressar a sedimentação de uma habilidade, assim como não há como apressar a formação de uma base sólida. Tentar fazê-lo não acelera o processo, o fragiliza. Hill insistia que grandes realizações exigem não apenas propósito e persistência, mas também controle sobre os estados mentais. Paciência estratégica é exatamente isso. Controle sobre a forma como você interpreta o ritmo do próprio avanço. Ela permite atravessar fases de silêncio sem transformar silêncio em fracasso. Ela sustenta a convicção quando o ambiente ainda não oferece confirmação. Existe um momento em todo o processo em que nada parece acontecer externamente, mas internamente tudo está sendo preparado. A disciplina se estabiliza, a clareza se aprofunda, o pensamento se reorganiza. A convicção deixa de depender de estímulo constante e passa a operar por princípio. Esse é o ponto em que muitos abandonam, justamente porque ainda não há aplauso, validação ou evidência exuberante. O processo está em sua fase mais silenciosa e, paradoxalmente, em uma de suas fases mais decisivas. Abandonar aqui não é apenas interromper um projeto, é interromper uma transformação que estava finalmente começando a se consolidar. A maturidade está em sustentar coerência mesmo quando o ambiente não oferece confirmação imediata. Isso não significa ignorar sinais de erro real. Significa desenvolver a capacidade de diferenciar erro estrutural de demora natural. Um erro estrutural exige correção, de rota, de método, de premissa. Uma demora natural exige
estabilidade, não intervenção ansiosa. Confundir os dois é uma das formas mais comuns de sabotar um processo que estava silenciosamente funcionando. Paciência estratégica protege você de decisões precipitadas. Ela impede que cada dificuldade seja interpretada como prova de inviabilidade. Ela impede que cada período de invisibilidade seja tratado como confirmação de fracasso. Ao mesmo tempo, não suprime o discernimento. Mantém vigilância racional sobre o processo, garantindo que a direção continue coerente com o propósito definido. É uma qualidade simultaneamente contemplativa e ativa. Contemplativa porque exige a capacidade de habitar o intervalo sem ser consumido por ele. Ativa porque exige avaliação contínua, discernimento e ajuste consciente. Não é passividade disfarçada de virtude, é presença lúcida diante de um processo que ainda não revelou sua face completa. Quem desenvolve essa qualidade passa a tomar decisões a partir de um lugar mais estável. A urgência perde poder, a comparação perde relevância. O ritmo alheio deixa de ser parâmetro. O que permanece é a relação direta entre o que você decidiu construir e o que está sendo feito para sustentá-lo. Essa estabilidade, porém, não surge apenas de compreensão intelectual. Ela depende de algo mais profundo, de uma identidade que seja compatível com o nível de construção que se está tentando sustentar. Porque propósito orienta, persistência mantém o movimento e paciência estabiliza a relação com o tempo. Mas quando a identidade não acompanha o crescimento, o processo encontra um obstáculo de outra natureza, interno, silencioso e igualmente capaz de interromper tudo. Compreender o que muda quando a identidade se alinha ao próximo nível e por que essa mudança é tão determinante quanto qualquer estratégia externa é o que a identidade que sustenta seu próximo nível vai examinar.